Quem está a fim de começar? Kleber, Alex? Bom dia, Denis. Bom dia, galera. Bom dia. Beleza. Na verdade, primeiro eu quero te passar um feedback que eu estou gostando bastante do robô, tá muito legal. Sabe? Principalmente de calibragem mesmo. Uma calibragem certinha a gente vai dar certo. Semana passada foi meio trash, meio terrível. Mas eu creio que não foi só eu, não. Muita gente, e outros grupos também, eu tenho outros robôs também, e eu vi que foi pesado, foi trash. Mas é que é início de ano, né? O mercado em si, agora que está voltando, começando a ter liquidez, entendeu? A primeira semana é bem complicada sempre, né? Isso, legal. Mas... E aí, assim, uma das minhas perguntas é relacionada à virada de stop. Eu fiquei meio perdido sobre aquela questão do stop ATR, eu não entendi, entendeu? Tá, vou te explicar. Do stop ATR, tá, vou explicar para vocês então, tá? Estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, então o que acontece? Vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse em cima do 2MV Force, eu tenho acesso a todos os filtros do robô para mim ver em tela, tá? Então, estou selecionado aqui, eu estou num dólar, deixa eu ver, não estou no índice, vamos botar no dólar. Dólar é melhor, mais fácil. Tá? Então, aqui eu estou com o dólar no 5R, tá? Bem claro, não é o setup que eu uso, é porque está na tela. Selecionei aqui Stop ATR, tá? Então vamos dizer que o meu robô está com Stop ATR. Eu tenho 3 tipos de entrada, certo? A primeira entrada é a entrada no box branco. O que essa entrada vai fazer? Cada vez que aparecer um box branco, o robô vai fazer uma entrada. Então ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, tá? Vai entrar aqui embaixo, certo? Entrada... Ele vai entrar no branco ou no verde? No branco. Quando fecha o branco, o robô manda uma ordem a mercado. Entendeu? O que define a entrada do robô é o fechamento do box branco. No momento que o robô, no momento em que fechou um box branco, o robô manda uma ordem a mercado. Daí o que vai acontecer? Ordem a mercado, tu vai entrar na fila do book. Então, ou tu tá agredindo o book. Então, ou tu vai pegar a melhor oferta de venda, que pode ser meio ponto acima, ou pode ser no preço, ou pode ser até meio ponto abaixo, dependendo de como andou o movimento, tá? Mas o que determina é o fechamento do box branco. Esse é o perfil inicial do robô. Então aqui, tenho com o meu robô, estou aqui, box branco, certo? Basicamente é isso. Até aqui tudo certo? Ok. Tudo certo. Beleza. Agora eu vou pegar o meu robô aqui e vou colocar filtro de virada stop. O que significa virada stop? Significa o seguinte: meu ATR, tá, eu estou com um ATR no meu robô, o filtro virada stop só funciona com um ATR, certo? Então, meu robô entrou aqui, aqui saiu, certo? ATR virou, aqui o ATR virou de novo, robô entrou. Digamos que eu faça um scalp, ou que eu tenha colocado a saída pelo box cinza, ou eu queira pegar 3, 4 pontos. Vamos dizer que eu matei a minha operação nesse ponto aqui. Cadê a seta? Ó, vamos dizer que eu matei minha operação nesse ponto aqui. Eu entrei aqui e matei aqui, certo? Pelo sistema do box branco, aqui em cima, o robô vai entrar de novo. Pelo sistema da virada stop, essa entrada aqui não acontece, porque
porque ele ainda está na mesma linha do ATR, entendeu? O ATR ele ainda está na mesma direção, então ele vai fazer uma entrada só e não vai fazer mais. Essa entrada aqui, esse stop aqui em cima, ele não pegaria. O ATR só virou aqui embaixo. Entendeu? Se eu colocar aqui, é mais fácil para vocês entenderem, eu vou colocar aqui um indicador de stop ATR. Acho que era 16 que estava aqui. Só para dar uma força, o box amarelo só acontece quando ele passa do stop ATR. Ele fecha abaixo do stop ATR, que é o que o Denis está mostrando agora aí na tela. Então aqui, olha só, entrou aqui, stop ATR é o mesmo, ele seguiu pelo stop ATR, tá, aqui saiu por quê? Porque inverteu o stop, pode ver que tem uma linha vermelha aqui, ó, o stop ATR inverteu. Aqui embaixo, entrou de novo, matei a operação. Aqui em cima, eu ainda estou na mesma linha do stop ATR. O stop ATR não inverteu. Não houve essa inversão aqui do stop ATR nesse ponto. Se eu colocar, marquei o box branco, ele ia pegar. Se eu colocar virada stop, essa operação ele não faz. Ele só vai fazer uma operação quando o stop ATR virar. No caso aqui, o stop ATR virou, só que ele não deu uma operação de venda. Se desse uma operação de venda, aqui ele ia fazer. O que aconteceu? O preço subiu, o stop ATR virou de novo, voltou a habilitar o robô para entrar. Entrou aqui novamente. Deixa eu ver se no índice como é que ficaria. É como se o stop a próxima entrada só pudesse acontecer. Não é que é como, né? É isso. A próxima entrada só vai acontecer se o preço passar pelo stop ATR. Se o preço passar pelo stop ATR, virar o stop ATR, aí habilita o robô a fazer novas entradas. Se não, ele não faz. E com isso, ele filtra muita violinada, né? Então, isso acaba ajudando um pouco. Entendi. Tá? Não sei se o Denis ia dar algum outro exemplo no... Vou só um pouquinho. No índice? Tá, tranquilo. Tá, o índice, a mesma coisa. Vamos pegar essa operação aqui. Robô, deixa eu botar um pouquinho maior a tela aqui. Ó, vamos dizer que o meu robô entrou aqui, tá? E eu botei um stopzinho curto. Eu botei um stop bem curto. Ou botei o stop pelo box cinza. O que aconteceu? Estopei aqui. Se eu deixar a entrada lá pelo box branco, abriu um novo box branco, entrou na operação. Se eu colocar lá entrada pelo stop ATR, virada do stop ATR, se eu entrei aqui e saí aqui e não acreditei na operação, essa outra entrada aqui ele não vai fazer, essa outra entrada aqui ele não vai fazer, ele vai fazer a entrada só aqui quando o stop ATR virou. Entendeu? Então, lá eu dei uma situação que tu evitou um stop e aqui eu dei uma situação em que tu estopou e não pegou a continuidade do movimento. Claro que se eu colocasse saída pelo stop ATR, eu pegaria esse movimento aqui todo até aqui. Tá? A gente está simulando uma situação em que eu estou com um stop curto e que eu estou matando logo a operação se a pernada for a favor. Nesse caso ele entrou, ele voltou aqui 200 e poucos pontos e depois ele seguiu e deu 600 pontos. Entendeu? Mas essa é a funcionalidade da virada stop ATR. Então, tu só vai ter uma entrada quando o stop ATR virar. Se o stop ATR virar, tu não vai ter uma segunda entrada, por exemplo, de compra ou de venda. Ele vai seguir sempre a questão do stop ATR, tá? O terceiro item, certo? O terceiro item que a gente tem lá, que é o tendência, tá? Reentrada pela tendência. O que a reentrada pela tendência faz? A reentrada pela tendência, ela entra novamente se aparecer um box colorido da mesma cor que o anterior, que tu estava posicionado.
Só pra mim, deixa na mão da Elis, que ela esqueceu o celular dela. Vira e mexe, preciso mandar um lápis pra ela. Acho que não é com nós, né, Gil? Falou? Obrigada. Eu acho que não. Eu tô ouvindo aqui, alguém deve estar com o microfone aberto. É. Eu até achei que estivessem falando, tô tentando entender que tava baixinha a voz. Mais tranquila. Tá. Então, o que acontece? Essa entrada pela tendência, ele foi desenvolvido para quê? Para mim operar, por exemplo, com rentos maiores. Então, vou botar aqui um 30R no dólar, no índice. O que vai acontecer? Digamos que eu quero 30R, cada box tá, vai ter aproximadamente aí 150 pontos, certo? Digamos que eu quero fazer uma entrada para pegar 50 pontos por operação e eu quero fazendo scalp a favor da tendência. O que o robô vai fazer? Ele vai entrar, deu um box branco, ele vai entrar, vai pegar os 50 pontos, vai sair. Deu um novo box colorido, verde, tá? Então, nós estávamos no verde, deu um novo verde. Eu estou posicionado? Não. O robô vai entrar de novo, vai buscar os 50 pontos e vai sair. Deu um novo box verde. Estou posicionado? Não. O robô vai entrar novamente. Então, se eu colocar um stop curto ou um alvo curto, a cada box que formar dentro da tendência, ele vai entrar novamente. Então, aqui nesses 1000 e poucos pontos que deu de alvo aqui, o robô ia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 operações. Entendeu? Qual é que é o objetivo disso? O objetivo é aquela pessoa que quer fazer 2, 3 scalps curtos e sair fora. Entendeu? A gente tem muito cliente que opera com mão cheia para pegar aí 50, 100 pontos por operação. Entendeu? Então, o que tu faz? Ele espera, usa um renco maior e vai fazendo, digamos assim, operações curtas, pegando um pouquinho de cada box, para tentar fazer o seu alvo e pegar a sua meta. Tá? Esse é uma das formas de utilizar essa reentrada pela tendência. Tá? A outra forma, eu posso utilizar ele normal, eu entro no box branco e eu deixo uma saída pelo stop ATR, por exemplo, aqui nem deu o stop ATR, ele pegou o movimento todo. Mas o que acontece? Deixa eu pegar um dia aqui. Acho que é mais fácil nós pegar o papel. Era a Petro que a gente olhou antes, né, Gil? Era Petro. Ó, olha esse dia aqui de Petro, tá? Olha só. Vamos pegar Petro nesse dia aqui. 6 de janeiro. Tá? Abriu o leilão. Petro já saiu rasgando, continuando o movimento do dia anterior. Desceu aqui 40 centavos, estopou, aqui deu uma entrada e estopou. Ou seja, vendeu o fundo, certo? Tive uma venda de fundo aqui, perdi todo esse movimento. Por quê? Porque a minha entrada é pelo box branco. Se eu tenho o meu robô de Petro com reentrada pela tendência, o que acontece? Deu abertura do leilão. O primeiro box vermelho de continuidade, o robô teria entrado. Ele teria pego esse movimento aqui. Por quê? Porque ele vai entrar em cada vez que formar um box vermelho e eu não tiver posicionado. Então vamos dizer assim, que eu coloquei a minha Petro lá, eu quero entrar pela tendência com a saída pelo stop ATR. O robô vai entrar aqui, vai sair aqui. Essa entrada aqui ele ia fazer normal, por quê? Porque não teria como evitar. A outra entrada ele entraria aqui normalmente e ficaria posicionado até aqui. Outra entrada aqui e aqui. Só que essa primeira entrada aqui que a gente perdeu porque não formou um box branco, pela reentrada pela tendência, você pegaria. Uhum. Isso é bom para notícias, né? Normalmente notícias, é legal, né?
Isso é bom para basicamente papéis em abertura. Às vezes aparece um papel que abre um pouco meio esticado e tu acaba perdendo aquele movimento, tá? Mas é algo que tem que ser estudado, tá? Porque não adianta, o mercado é soberano, não é garantia, nada é garantia de ganho, entendeu? É uma ferramenta a mais que pode ser utilizada. Foi um pedido feito por clientes, inclusive, tá? Foi uma ideia de cliente que não queria perder os movimentos de abertura de leilões de papéis, tá? E a gente resolveu fazer. Mas o objetivo basicamente é esse, tá? Então eu tenho duas situações. Uma situação é essa, de eu poder trabalhar com rencos realmente maiores, por exemplo, o 30R no índice, ou daqui a pouco 8R, 10R no dólar, entendeu? Então, a ideia é essa, porque daqui a pouco tu pega um renco maior e tu não pega, ó, por exemplo, essa venda aqui, ó, no dólar. Aqui foi no dia anterior. Se eu uso o 8R no dólar, eu não vou pegar essa venda aqui pelo box branco. Agora, pela tendência, fechou esse vermelho, aqui ele entraria. Ah, desceu só um box, tá, tudo bem, mas aqui, ó, chegou a dar 6 pontos. Talvez esses 6 pontos sejam suficientes para me fazer a minha meta. Isso vai depender sempre do tamanho do seu alvo, quantos pontos você está fazendo, matando o trade, ou se está fazendo realização parcial, né? Aí é que vai depender se vai ser lucrativo ou não. Com certeza, é por aí. É por aí que gira. Entenderam bem essa questão da tendência, da virada stop? Uhum. Perfeito, perfeito. Era o Kleber que perguntou, né, Kleber? Foi você que fez a pergunta inicial, né? Não, na realidade não. Ah, foi o Alex. Foi o Alex. Desculpa, estou confundindo aqui. Foi o Alex. Tá. Alex, você já usava... O que você usava? Você usava para tendência ou stop? Que tipo de... Eu estava usando, principalmente no final do ano passado, eu usei sempre a virada box branco, né? Aí como o Denis indicou naquele... Lá uma estratégia de virada de box, aí eu botei e estava operando, mas sem entender muito. Mas pela sugestão, entendeu? Tá, entendi. Que na verdade, qual é que é a intenção? A intenção é ser um pouquinho mais protetivo, entendeu? Porque em algumas situações, quando o mercado está mais consolidado, por exemplo, vamos dizer essa venda aqui, tá? Vamos dizer que tu tenha colocado um stop curto. Ah, tu vendeu aqui. Ah, aqui, cara, tu vendeu no mesmo ponto e não rompeu, entendeu? É uma operação contra a tendência. Se eu coloco a virada pelo stop, em vez de eu tomar 2 stop por sequência aqui, eu tomo um só. Não tomo 2. O que acontece? O que acontece? Eu fiz até essa pergunta para o Denis porque eu uso muito o pivot point para me indicar meus pontos de suporte e resistência. E sempre batia justamente ou na resistência ou no suporte do pivot point. Eu estava achando muito estranho, porque eu estava levando muito muito stop. Depois que eu botei para stop ATR, mudou isso. Quando chegava bem perto do pivot point, não estava aparecendo mais a entrada. Por isso que eu estava achando estranho. Aí eu comecei a ver que o stop ATR estava melhorando para mim nessas entradas, entendeu? Sim. Não existe, é como o Denis falou, não existe nada milagroso. Vai ter vezes em que determinado recurso da ferramenta vai ajudar e vai ter vezes que ela vai atrapalhar. Então pode ser que, por exemplo, a virada stop aí te proteja quando está num topo ou num fundo e não rompeu ainda, né? Ele parece que vai romper e volta, fica fazendo várias entradas ali dando stop, então nesse caso ele protegeria. Mas em outros casos em que ainda não existe ainda uma continuidade, mas ainda não virou o stop ATR, pode ser que você deixe de pegar uma nova entrada que pode ser promissora ali, que pode
ter dado vários pontos, né? Mas é o que o Denis falou, tem que ser estudado dentro do ativo que vocês estão operando, dentro do tempo gráfico do Renko, aí, se é 4R, 6R, 8R, o que é que cada um usa, né, para ver qual é a maior incidência que tem acontecido. E aí, baseado nos dias anteriores, baseado nos replays aí que vocês possam fazer para testar, vocês tomem uma decisão de vou usar esse ou vou usar aquele, né, o que fica mais viável para vocês. Eu acho que, assim, aí é uma opinião pessoal minha, mas eu penso no seguinte, eu gosto de alvos curtos, tá? Nada de alvos extremamente longos, eu gosto de pegar, colocar pelo menos uma parcial já num alvo mais curto para poder colocar no bolso uma parte do dinheiro e depois posso até deixar alguns contratos, ou no mínimo um contrato no residual para deixar, se o preço andar mais, eu continuar pegando um pouquinho mais, né? E também evitar tempos gráficos extremamente curtos, isso aí também é fria. Ontem, acho que alguém colocou no grupo do robô perguntando sobre operar 2R. É extremamente fria, por quê? Porque é tão curto que ele vai começar a dar entrada toda hora, e aí pode acontecer de você ter spread, porque assim, só o tempo da sua máquina processar a informação, enviar a ordem, o mercado lá receber essa ordem, colocar no book, então às vezes a hora que vai pegar a sua ordem já era a hora de saída, né? Porque estão trabalhando com um tempo gráfico muito curto, isso pode acontecer também. Então esses detalhezinhos assim sendo pensados, né, e estudado, e o replay está aí para isso, para poder rodar o replay, testar várias estratégias diferentes dentro do robô, né? Isso pode ajudar bastante vocês. Acho que o principal problema que eu vejo de quem está começando é a questão de não ter um objetivo bem definido. O pessoal começa às 9 horas, liga o robô e desliga às 5h30. Inclusive tinha um cliente essa semana que estava trabalhando sem stop nenhum, entendeu? Então ele pegava a primeira entrada do robô e ficava posicionado até o robô encerrar às 5h30. Cara, isso é sorte, não é técnica, entendeu? O que normalmente a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aí o ativo que a gente quer operar. Por exemplo, vamos pegar aqui o dólar, tá? Dólar na semana passada, ele estava com um range na faixa aí de 27, 30 pontos por dia de movimentação, entendeu? Cara, não adianta eu querer pegar 20 pontos no dia se o dólar anda uma média de 30. A chance de eu atingir essa meta é muito difícil. Então, o que eu tenho que tentar participar? Cara, eu quero pegar 5, 6 pontos por dia. Peguei esses 5, 6 pontos, deu, desliga, fica positivo, volta no dia seguinte. Entendeu? Ontem foi um dia bom, ontem já andou bem mais, já andou o dobro, andou 57. Essa semana, vamos acompanhar, essa semana está andando mais, está andando 50, 60 pontos diariamente. Cara, vou aumentar minha meta de 5, 6, vou tentar buscar 10, 15 pontos, né? Só que o pessoal não faz isso. O pessoal liga de manhã e acha que o robô é só uma caixa registradora que tu vai ligar e desligar e no final da semana tu vai sacar o dinheiro. E não é assim. Tem que ter um pouco de estudo e tem que ter um pouco de estratégia em cima para fazer o negócio acontecer, entendeu? Essa é uma das principais dificuldades que eu vejo dos clientes que têm nos procurado a respeito do robô, né? O resto é mais simples. O robô não é um robô de difícil configuração, entendeu? Tem os principais indicadores, tem meta, sabe? A questão é estudar um pouco, dar uma analisada e colocar aquilo, testar na semana, tá? Outra coisa, um setup não se testa em um dia. Eu testei um setup, deu um dia, foi bom, é o melhor setup do mundo. Deu um dia, foi ruim, esse setup não presta. Entendeu? Em renda variável, as coisas acontecem de médio a longo prazo, né? Ninguém vai enriquecer num dia e ninguém pode quebrar num dia.
entendeu? Então, o negócio é estudar, trabalhar em cima. A ferramenta tem bastante itens que podem ser configurados, tá? A gente vamos reiniciar um trabalho de estudo aí para melhorar as indicações dos setups que a gente está informando de base para vocês, que é aquilo que a gente está acompanhando, que é algo, não vai ser um setup que vai pegar mais pontos, mas é um setup que tende a ser um pouco mais protetivo, entendeu? Para facilitar a vida dos clientes. Gil? É isso aí. Só reforçando, né? Acho que o Denis já falou um pouco, mas o importante é ter alvos, ter objetivos, né? Porque se, como o Denis falou, que tinha um cliente que deixou o robô correr solto, sem stop nenhum, com absoluta certeza, durante o dia deve ter dado bastante dinheiro, depois deve ter devolvido tudo, né? Então, porque o mercado anda para cima, para baixo, ele anda em zigue-zague o tempo todo. E graças a Deus que ele anda para cima e para baixo, senão não teria possibilidades, né? Você imagina se ele andasse só para um lado, a gente ia, se eu peguei a operação ia ficar rico, se eu não peguei, eu não vou pegar mais nada nunca, porque daí não vai dar outra entrada, né? Então não é assim. O mercado ele anda em zigue-zague o tempo todo e a gente tem que saber se aproveitar disso. E não é porque ele faz zigue-zagues, né? Vamos supor, ele faz 10 movimentos para cima, 10 movimentos para baixo, que eu tenho que pegar esses 10. Tá? Não é isso, eu tenho que pegar a quantidade que eu acredito que o mercado vai dar com uma certa facilidade. Então, se o mercado dá aí, sei lá, 10 entradas por dia, nesse setup que você configurou, eu tenho que atingir minha meta com 2, 3, 4, né? Eu não vou poder contar com o ovo que está na galinha ainda, que a galinha não botou. Então, por exemplo, não é porque o mercado vem dando 10 entradas todos os dias que eu tenho que colocar minha meta só quando atingir as 10 operações. Porque vai que num dia o mercado faz 8, faz 7 entradas boas, né? E não 10. Aí eu não vou bater minha meta, entendeu? Então eu tenho que colocar uma meta que seja mais fácil do que, assim, que o mercado está dando com facilidade, tá? Então faça uma meta aí com 2, 3, 4 operações, que seria o ideal. Então, além de limitar quantos pontos você quer pegar, limite também a quantidade de operações e limite também o financeiro. Tudo isso que eu estou falando para limitar são ferramentas que tem na própria plataforma, no próprio robô, que você tem como configurar para que o robô pare de operar depois de X operações, né, uma quantidade de operações, ou pare de operar assim que atingir um financeiro que você determinar, tá, uma quantidade financeira. São ferramentas que a gente foi colocando dentro do robô. No começo não tinha isso aí, mas depois a gente foi colocando justamente para proteger. A hora que você atingiu sua meta, para, desliga, o robô não faz mais entrada e evita que você faça mais uma entrada e devolva o que você já ganhou, né? Então esse é o objetivo. E o contrário também pode acontecer. Pode acontecer que as primeiras entradas que você faça, por qualquer motivo, o mercado pode estar lá errático e não anda a operação e te estopa. Então, a definição também de meta financeira para loss, ou a definição de quantidade de trades, aí também pode te ajudar a fechar. Pode ser que você feche o dia negativo, mas feche dentro de alguma coisa que você planejou. E não assim, quebrou a conta porque fez 10 trades negativos lá e quebrei a conta num dia, né? Então tem que, até para isso também, a ferramenta serve, porque no dia que você fechar negativo, você não pode quebrar a conta, você tem que fechar negativo dentro de um valor que ainda permita que no próximo dia você possa continuar operando e possa ter a chance de recuperar um dia que não foi tão bom, tá certo? Então, tudo isso tem que fazer parte da estratégia de vocês, quando vocês vão configurar a plataforma, configurar o robô. Legal? Legal. Pessoal, vê se tem mais dúvidas, se vocês... teve a dúvida aí, né, dessa reentrada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum outro ponto do robô, algum outro detalhe de configuração, passe para a gente aqui, liga o microfone, fala com a gente, ou se vocês estão sem microfone, escreva no chat para a gente ajudar vocês, tá bom?
Alex tirou as dúvidas. Kleber, tem alguma dúvida, Kleber? Cara, eu até tenho, mas eu não sei se tem a ver com configuração. Eu tenho feito, na realidade, já tem uns 10 dias que eu estou passando o replay de mercado, e o que acontece? Na configuração que eu tenho feito, mesmo com parcial, ele acerta 3, 4, 5 operações, na que ele erra, devolve quase tudo ou até mais. Então eu acho que não é bem erro de configuração, mas é algum erro que eu não estou conseguindo entender o quanto pegar e o quanto devolver. Quantos pontos tu tá pegando de alvo? Não entendi. Quantos pontos tu tá pegando de alvo por operação? Cara, eu estou fazendo parcial, estou usando os 10 contratos, parcial de 60% em 18, aí ele dá mais 2 vezes em 28 pontos e carrega 2. E esses 2 eu deixo a TR matar. Isso é dólar ou índice que você está operando? Índice. Tá. 18 qual é que é o stop? Ou 18 pontos? Qual é que é o stop que tu está usando? Do stop ATR de 16 em período de 2. Tenta utilizar 1,5. Tá muito largo teu stop ATR está muito largo. Qual é que é o renko? O renko eu fiz de 15 e fiz de 20. O teu stop ATR está muito largo. Tenta utilizar um desvio de 1,5. Tá. Kleber, faz o seguinte, ó, para colaborar com isso com o Denis. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. Vamos pegar o 15R, tá? O que eu ia falar, assim, o Denis vai colocar na tela, a gente pode confirmar, mas na minha cabeça aqui eu estou pensando o seguinte: com esse stop TR de 2, você deve estar com um stop ATR muito longo. Quando dá o stop, você está perdendo mais pontos do que quando você está ganhando. Exatamente. Aí a conta pode não estar fechando, porque assim, para cada stop que você toma, vamos supor, né, eu estou chutando aqui, mas para cada stop que você toma, você tem que fazer 2, 3 operações de gain para cobrir um loss, entendeu? Aí a conta não fecha, né? E o que acontece? Como tu tá picando muito, entendeu? Por exemplo, tu toma um stop de 200 pontos, mas tu vai precisar quase 400 pontos para recuperar o de 200, porque tu tá picando mais, né, por causa das parciais, né? Então assim, por exemplo, ó, eu tô aqui com o 15R ontem com stop de 2, lá de desvio 2, tá dando 200, vai dar uns 240, 250 pontos por stop. Geralmente, média, tá dando 250 pontos de stop. Vamos... Tu sabe que tu consegue estudar pelo gráfico, né? Sim. Vem aqui... Sim, mas é diferente. Na hora que você põe no gráfico é uma coisa. Na hora que pede para o robô rodar, aí a coisa já não é bem assim. Muda um pouco. Não muda. O que muda? Qual é que é o perfil que tu está usando? Eu já tentei usar tanto o scalp, agressivo e padrão. Não. O que tu modificar no replay, ele vai rodar. Não, o que acontece? Assim, que muda na entrada. Às vezes a entrada não sai exatamente onde a gente queria. Não, mas é que é o seguinte, qual é que é a velocidade que tu está usando no replay? Eu já cheguei a usar 7, não passei de 7, como o manual diz, e agora eu estou baixando para 5. O problema é o seguinte, no replay de mercado, tu sempre vai ter um spread e um stop um pouco maior do que da realidade, entendeu? Porque a velocidade de processamento das informações é 5 ou 7 vezes mais rápida que no mercado normal, entendeu? Então imagina tu boletando manual, tu pega o mercado, quando aparecer um box branco, tu vai dar uma entrada de compra. Daí tu faz a velocidade vezes 7 e vai fazer a mesma operação manual. Não entendeu? Funciona, eu sei. É mais ou menos assim. Mas independente disso, altera para o teu desvio para 1,5. Tu vai ter 16 mesmo. Tu vai aproveitar praticamente as mesmas pernadas de tendência e o teu stop aí vai reduzir bastante, cara. Vai tirar pelo menos 50 pontos por aí de stop. Sem falar que no último contrato tu não vai devolver tanto, entendeu? Porque tem essa questão também.
como tu deixa os últimos, sei lá, é uma parte pequena, mas tu deixa, às vezes está voltando 200 pontos esse último contrato e tu não está pegando ele. E você acha que essas parcelas que eu coloquei tá muito ruim, de 18 e 38 no box 15 ou 20? 38 assim, dá... a primeira ele pega 18... Tá, 18 dá 90 pontos. Primeiro. 18 dá 90 pontos, tá? Depois eu dobrei, ele faz 38 e 36, alguma coisa assim. Eu já mudei algumas vezes, eu não tenho mais certeza. É entre 38 e 36 o segundo, ou seja, mais 2 contratos. Ele estopa 60% na primeira, ou seja, 6 contratos, depois ele estopa mais 2, e aí ele carrega os 2 até onde der. Eu acho que poderia ver até estudar os trades que tu tá, vamos dizer assim, eu vou pegar o gráfico aqui, vou ver quanto de média tá dando pelas movimentações, pelos trades assertivos, entendeu? E aí por aí tu calibra um pouco os teus stops. Daqui a pouco 60 não é bom, daqui a pouco tu vai ver que tu tá perdendo muito movimento porque ele não tá dando 90 pontos, ele tá pegando, digamos assim, os trades bons todos pegam a segunda parcial, entendeu? Então daqui a pouco, em vez de tu matar 60, mata 40 e mata mais na segunda. É uma avaliação que tu vai ter que fazer, entendeu? O de ontem foi ótimo, ontem ele pegou quase do começo ao fim. Sim. É uma tendência absurda. Ontem foi o dia, aquele top que você fala, hoje eu vou pagar o almoço. É que semana passada também foi uma semana contra a tendência, que a tendência do índice é de alta, e deu 5 dias de baixa, né? Então a própria semana foi uma semana um pouco mais difícil, né? Não foi só de baixa, mas foi de uma oscilação assim, absurda, de violinar legal. Mas início de ano é assim mesmo, cara. Agora que vai começar a andar. Né? Tava dando umas entradas assim, tipo, dava a compra no alto e a venda embaixo. Então, sim. A semana foi complicada, semana passada. É onde eu acho que eu tô passando muito replay dessa semana para ver se eu consigo deixar mais protetivo quando isso acontecer. Claro, com certeza, é exatamente isso. A semana foi ruim, o que a gente vai fazer? Vai estudar em cima para ver o que eu consigo fazer para melhorar, né? Porque se protegeu na semana ruim, na semana boa, tu não vai deixar de perder, de ganhar. Só vai ganhar. Ganhando pouco, mas ganhando, não importa. Beleza? Obrigado. Fabrício, não me ficou tão claro a virada stop. Sempre quando vier um candle contrário, sequente amarelo? Vamos lá. Deixa eu só dar algumas explicações aqui, Denis, antes de você mostrar aí no gráfico. Primeira coisa que tem que saber, o box amarelo só vai aparecer um box amarelo no seu gráfico quando o preço passar para cima ou para baixo do stop ATR. Você não precisa ter o stop ATR na tela. O Denis colocou aí na tela só para a gente visualizar. O robô faz isso internamente, faz isso automaticamente. Tá, deixa eu só colocar aqui o stop ATR igual ao... Tá. Vou explicar de novo, Stop ATR, tá? Stop ATR é um indicador que funciona que nem um high-low, basicamente, tá? O cálculo dele é um pouco diferente, por quê? Porque em vez de ele calcular as máximas e as mínimas, ele calcula a diferença do candle atual para o candle anterior. Com isso, ele acaba pegando um pouco melhor a volatilidade e ele acaba tendo um movimento, digamos assim, um pouco melhor que do high-low, tá? O que acontece? Numa entrada normal do robô, tá? O robô entraria nesse ponto aqui e fazia esse movimento até aqui em cima, daqui até aqui, tá? Essa é uma entrada normal pelo box branco. Certo? Eu quero um box branco, saída pelo stop ATR. Até aí tudo bem. Vamos
para a segunda parte, tá? Vamos dizer que... Bom dia, Luca. Vamos dizer que eu tenho um alvo de 2 pontos no dólar só. Eu quero pegar 2 pontos. Então, esse trade aqui, vamos dizer que eu peguei 2 pontos. O robô entraria de novo aqui para pegar mais 2 pontos. Entraria de novo aqui para pegar mais 2 pontos. E assim por diante. Tá? Esse é o funcionamento normal pelo box branco. Se eu seleciono a virada por virada stop, o que significa? Significa que eu quero uma entrada só por ATR. Então, meu ATR abriu compra, eu fiz a primeira entrada, eu peguei 2 pontos, essa entrada aqui não vai ocorrer, essa entrada aqui não vai ocorrer. Por quê? Porque meu ATR ainda é o mesmo da primeira entrada. Ele não inverteu. Eu só vou entrar de novo se inverter o meu ATR. Entendeu? Então, comprei aqui, saí fora, essa entrada aqui ele não vai fazer. Essa entrada aqui ele não vai fazer. Por quê? Porque eu queria fazer scalp e eu quero um scalp de compra e eu só vou querer um scalp de novo quando o ATR virou. Ah, virou aqui... Deu entrada. Virou aqui. Ah, deu entrada. Estopei nessa entrada. Essa segunda entrada aqui ele não vai fazer. Por quê? Porque está no mesmo ATR. Tá? Deixa eu só colocar aqui que é no padrão, que é o setup que a gente indica para o cliente. Vai ficar mais fácil de... É o scalp ou o padrão que está naquela configuração? Não, a gente passa o padrão. Padrão, né? O scalp é porque eu estava explicando o índice para ele ali, que ele estava usando o scalp, tá? Então, entrou nessa, essa aqui não entrou, por quê? Porque a virada é stop, tá? Ah, entrou nessa venda aqui, tá? Se eu não uso virada stop e eu tenho um stop curto, vamos dizer que eu tenho a saída pelo box cinza. Eu entro aqui, se eu não peguei os pontos aqui, estopei aqui. Entrei aqui, estopei aqui. Se eu tenho a saída pela virada stop, ele é mais protetivo. Ele vai operar uma operação só a cada vez que o stop ATR virar. Então eu fiz só a primeira, se eu estopei na primeira, essa segunda ele não vai pegar. Ele só vai pegar essa compra aqui, por quê? Porque o stop ATR virou. Aqui o stop ATR estava no stop ATR de venda, aqui ele passou pelo stop ATR para compra. Cada vez que o stop ATR inverte, forma o nosso box amarelo. Então, eu não preciso ter esse indicador no gráfico para acompanhar. Cada vez que deu um box amarelo, eu sei que o stop ATR inverteu. Entrou aqui, deu um box amarelo, o stop ATR inverteu para venda. Está aqui ele invertido para venda. Deu um box amarelo de novo, inverteu para compra. Nesse meio termo aqui, não deu entrada. Se tivesse dado um box branco para baixo aqui, teria feito uma entrada de venda. Por quê? Porque houve a inversão do stop ATR. Entendeu? Agora, 2 entradas de venda seguidas no mesmo stop ATR, ele não faz se eu tiver o filtro lá da virada stop. É assim que funciona. Beleza, Fabrício? Gil, vamos matar por aqui porque está abrindo o mercado e a gente não quer concorrência lá com a Modal e nem se incomodar com a CVM. E vamos marcar provavelmente para quinta ou sexta-feira a gente marca um bate-papo, a gente vai avisar com mais antecedência o pessoal para tirar essas dúvidas aí. Eu acho que é bem importante. Legal. Pessoal, se tiverem dúvidas, coloquem lá no grupo, né, para a gente ajudar vocês. Se tiver, manda lá no grupo que a gente vai... Que é até bom para a gente ir descobrindo aí quais são as dúvidas, as principais dúvidas de vocês, para a gente no próximo bate-papo poder ir ajudando, tá bom? Espero que tenha sido útil aí para vocês. Às vezes são questões de configurações, às vezes são questões aí de ajuste, como a gente estava conversando agora há pouco aí também, de tamanho de stop, tamanho de
de algo, né? Mas é isso tudo que compõe o robô e que compõe a estratégia, e fazendo esses ajustes finos aí, com certeza os resultados vão ficando cada vez melhores, tá bom? Eu queria agradecer aí a presença de vocês aqui e reforçar, né, que não para por aqui. Se vocês quiserem mandar as mensagens lá no grupo, a gente vai trocando ideia, tá bom? À medida do possível a gente vai respondendo. Mas é claro que sempre um bate-papo e mostrar na tela sempre fica mais fácil. Então por isso a gente marca outras, né, Denis? Isso aí. Então tá bom. Valeu mesmo, obrigado. Sucesso a todos. Obrigado, hein? Valeu, galera. Obrigado a vocês. Beleza, Denis?